Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje nós vamos ler 1 João, capítulo 3, versículo 14. Eu vou ler alguns versículos do 3, do capítulo 4 e aqui diz assim: Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. 1 João, capítulo 3, versículo 14. Agora no versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguraremos nosso coração. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. No versículo 23 diz assim: E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. Olha o que diz aqui em 1 João 4, no capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Aqui no versículo de número 7 diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aqui no versículo 9, aqui eu vou ler no 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Então, aqui no versículo 13 diz assim: Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. Então, olha o que a palavra nos diz aqui. Aqui nos fala do amor. O amor é o dom supremo. O primeiro fruto do Espírito é o amor. Esse é o primeiro, porque olha olha o que João, olha o que João falou aqui, né? Movido pelo Espírito de Deus, porque João era aquele que se achegava no peito de Jesus, aquele que estava sempre junto, do lado. E João, ele diz aqui: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte, porque são mandamentos. Nós precisamos guardar os mandamentos que o Senhor tem nos dado, a instrução. Em 1 Coríntios 13 fala do amor, que é o dom supremo, que tudo suporta, espera, crê. Então nós precisamos perdoar, amar, nós precisamos, e isso é necessário. O amor, ele é mais do que um bom sentimento. O amor, ele é um dom de Deus. Ele é dom. E olha o maior presente que nós recebemos de Deus. Jesus, através do seu amor, veio, morreu naquela cruz, pela remissão dos nossos pecados, nos comprou de volta, nos resgatou, nos reconciliou. E o que diz ali? Filhinhos, sois de Deus e já os tende vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Então, quem é do mundo vai falar a mesma linguagem. Nós que somos de Deus, vamos proceder diferente, segundo o Espírito
Espírito de Deus e não o espírito do mundo. O Espírito da verdade que o mundo não pode ver e não pode receber. Por quê? Quem pratica as obras da carne não tem como receber o Espírito. O Espírito não vai habitar em um corpo cheio de ira, cheio de revolta, cheio de malícia, cheio de luxúria, enfim, por aí vai. As obras da carne, né? Porfias, dissensões, iras e por aí adiante. Então, o Espírito de Deus não vai habitar numa pessoa que tem o espírito do mundo, como diz ali, do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. E ali, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade, o espírito do erro. Aquela pessoa que não conhece a Deus, ela não vai falar a mesma linguagem que nós. Você vai falar de Jesus para ela, você vai falar da verdade, você vai chegar naquela pessoa e você vai dizer para ela, você precisa perdoar para você viver bem. Da onde? Que perdoar que nada. Esse aí, não, eu quero mais que se lasque, que se lixe. Essa é a linguagem do mundo. O mundo os ouve porque falam a mesma linguagem, mas nós que somos de Cristo, precisamos amar com esse amor. O amor de Deus nos constrange, nós precisamos olhar para as pessoas e ver elas com os olhos de Deus, da mesma forma como Cristo olhou para nós quando nós estávamos lá no lamaçal do pecado. Lá quando Jesus te chamou, como é que você estava quando Jesus te encontrou? A palavra diz que ele nos amou primeiro, nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Foi por amor que Jesus morreu naquela cruz. Ele veio por amor, a palavra é bem clara. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você quer maior presente do que esse? Você daria a qualquer um dos teus filhos para morrer por qualquer pessoa? Para morrer pela humanidade? Não, não daria. Então, você imagina Deus, ele amou o mundo de tal maneira. Ele nos ama, ele nos amou sempre. Deus, ele olha para nós de uma maneira diferente. Ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Enquanto eu e você estávamos no pecado, Deus olhava para nós e via em nós um plano, um propósito, sonhos. Você vai ser isso. Você vai fazer tal coisa. Deus olhava para nós assim, enquanto muitas vezes nós não acreditávamos em nós mesmos, né? Hoje até eu postei lá no Insta, né? Seja você a sua própria torcida. Nem você acreditava em você muitas vezes. Quantas vezes, antes de você conhecer a palavra, você se achava o quê? Um derrotado, um fracassado? Uma pessoa cheia de desgosto, cheia de mágoa, cheia de ressentimento, que reclamava de tudo, que murmurava de tudo, isso não dá, isso não é para mim? Quantas vezes você e eu agimos assim? Mas depois que a gente olha as coisas com o olhar de Deus, com o amor de Deus, as coisas são diferentes. Eu preciso olhar para aquela pessoa que me persegue, que me incomoda, como Deus olha para ela. Dizer, Senhor, me dá os teus olhos, deixa eu ver essa pessoa como o Senhor vê ela. Eu preciso olhar para essa pessoa como uma alma, orar por ela, abençoar a vida dela. Jesus disse, ora por aqueles que te perseguem. Ora, abençoa. Orar e amar, ama
aquela pessoa que te persegue. Ora por ela, abençoa a vida dela. Amar a pessoa que está do nosso lado é fácil. É fácil. Mas nós precisamos olhar com o olhar de Cristo, como o Espírito de Deus nos vê, como Ele habita em mim, assim eu tenho que querer que Ele habite no outro. Que aquele espírito do mundo saia da vida daquela pessoa para que ela possa ver Cristo, para que ela possa viver todas estas coisas que eu li para você aqui. E não adianta a pessoa dizer: eu sou de Jesus, eu sou convertido. Mas olha o que diz aqui no capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Quando nós aceitamos a Cristo, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram, o velho homem já morreu. Mas olha o que diz aqui. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Porque como é que eu quero dizer que eu amo a Cristo se eu não amo o meu irmão? Se eu não consigo amar as pessoas que estão do meu lado, aquela pessoa que o diabo usou uma situação para gerar uma ofensa, para tentar me magoar, porque nós precisamos ter esse discernimento. Quando nós temos o verdadeiro amor no nosso coração, nós olhamos para as coisas com esse olhar, com esta visão ampla, de que o inimigo da nossa alma vai usar pessoas, vai criar situações para nos deixar magoados, entristecidos, depressivos, críticos, para que a gente comece a criticar, murmurar, para que a gente tenha medo. A palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Tem pessoas que têm medo, medo de ser feliz, medo de se casar, e daí se não vai dar certo. Tem gente que casa com esse pensamento. Eu tinha uma conhecida que quando ela trabalhava aqui, ali no cartório, no registro civil, ela disse: gente, a gente não podia falar, mas as pessoas entravam ali para pegar a lista com a documentação para encaminhar ali para se casar, mas ao mesmo tempo eles já perguntavam para as atendentes do cartório: como é que eu faço para me separar? Elas tinham vontade de responder: então para que tu vai casar se tu já está casando com esse pensamento? Então olha a diferença, porque aquela pessoa que está em Cristo, ela vai orar, ela vai conhecer alguém, Deus vai colocar na vida dela, no caminho dela, eles vão se conhecer, vão orar, vão ver as suas diferenças, se as suas manias, se o teu temperamento vai dar certo com o meu, e assim vai. Se essas coisas vão dar certo, se as minhas manias vão se encaixar com a do outro. Só que nas coisas principais, essenciais, os dois têm que ter a mesma visão de criação de filhos, de prosperidade. Os dois têm que ter a mesma visão, né, espiritual. Porque senão, você já viu aqueles que um puxa para cá e o outro puxa para lá? Não vai nenhum nem para lado, nenhum nem para o outro. A casa dividida, ela não subsiste, ela cai. Então não pode haver divisão. Num casamento, ninguém é perfeito. Mas eu tenho diferenças, eu tenho os meus defeitos, o meu esposo tem os dele, mas eu não posso olhar para os defeitos. Eu tenho que olhar e dizer: Senhor, gratidão. O meu esposo é um presente do Senhor para minha vida. O meu filho é um presente do Senhor para minha vida. Não olhe para os defeitos. Nós precisamos aprender a ser gratos por tudo, olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e ser grato. Senhor, muito obrigado pelo meu colega de trabalho, ele é uma bênção. Se ele não é, chama a existência. Diga que é. Ó, planta para você colher. Meu colega, minha colega é uma bênção, Senhor. Né? Às vezes você diz não, aquela bênção, aquele abençoado, aquela abençoada. Né? Às vezes de você falar uma palavra negativa, abençoe. Se ela não é, pela fé ela vai ser, ela já é. Então comece a abençoar, abençoa os teus vizinhos, abençoa o lugar onde você mora.
abençoa o teu trabalho, teus clientes, os teus patrões. Tem gente que amaldiçoa o próprio trabalho, gente. Tem gente que amaldiçoa o próprio trabalho, amaldiçoa os patrões. Aí quer prosperar. Aí aquilo que ela lança acontece lá na empresa. Ah, aquela porcaria lá daquele meu emprego. Vai ser uma porcaria. Você está dizendo que é uma porcaria. Só que aquele teu emprego muitas vezes era o desejo de muitas pessoas que estão desempregadas. Ao invés de você abençoar o teu trabalho, a provisão que vem dali para você sustentar a tua casa, a tua família, para você mesmo, você é o provedor. Então ore, Senhor, eu não estou satisfeito aqui no meu trabalho. Me dá a direção, se eu devo mudar de emprego, que curso eu devo fazer para me qualificar. Nós devemos murmurar, reclamar menos e agradecer mais. A ingratidão fez com que o povo não entrasse na terra prometida. E quantas pessoas são ingratas? O Adão e a Eva, lá no Éden, quando o Senhor, quando a serpente fez com que eles comessem da fruta, a mulher que o Senhor me deu, a serpente me enganou e eu comi. Não assume as suas culpas, não assume os seus erros. Assim foi com Saul e Davi. Saul, quando fez o que era errado, ele não admitiu, em vez de ele dizer, não, Samuel, eu sacrifiquei porque você estava demorando, eu fiz. Não, ele não assumiu a sua culpa. Agora, o que Davi fez? Quando ele reconheceu o seu pecado, eu pequei contra ti, Senhor, somente eu pequei, e eu pequei contra o Senhor. Davi se arrependeu, assumiu a sua culpa. E muitas pessoas não fazem isso, só sabem olhar para o defeito da pessoa que está do lado. Não, mas o meu colega é assim. Não, mas aquela minha colega, Só que de repente, se aquela pessoa age assim com você, de repente você também não agrada a ela. Nem Jesus agradou todo mundo. Não é verdade? As pessoas costumam dizer isso. Nem Jesus agradou a todos, não vai ser nós, mas nós precisamos, gente, nos aperfeiçoar. Procurar viver bem com todos, como diz a palavra. Aceitar, amar as pessoas que estão ao nosso redor, abençoar, gente, o nosso trabalho, abençoar os nossos clientes, abençoar os nossos patrões, abençoar aquela pessoa que está provendo na nossa vida. Abençoar, se é uma diarista, abençoa aquela pessoa que está te contratando, que está te recomendando para outras pessoas, gostou do teu trabalho e está te indicando para outras, abençoa. Tem pessoas que só reclamam, tem gente que só murmura, tem gente que só sabe fazer isso. O povo não entrou na terra prometida porque foi ingrato, porque só reclamou, porque só murmurou. Deus disse, até quando eu sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Então isso tudo aqui tem que ser abolido da nossa vida. O amor tem que permanecer. O amor de Cristo, o Espírito Santo, o primeiro fruto dele é o amor. Nós precisamos que esse amor seja gerado na nossa vida. Ele tem que crescer cada dia mais. É olhar para o teu esposo, é olhar para a tua esposa com o amor de Deus. Se um dia ele te feriu, se um dia ela te feriu, se ela te disse alguma palavra, se aconteceu alguma traição, se aconteceu alguma coisa, perdoe, ame essa pessoa com o amor de Deus. Se é uma traição, a pessoa não é obrigada a viver com a outra, mas se ela vai continuar e ela quer dar uma chance, então ame essa pessoa com o amor de Deus, olha para ela e diga, Senhor, eu sei que ele não é perfeito porque eu também não sou, mas que ele se corrija em ti, Pai. Eu sei que o Senhor está dando uma chance, uma nova oportunidade para essa pessoa. Então, se é para você ficar lançando na face da pessoa o tempo todo, você não perdoou. Deus, quando ele nos perdoa do nosso pecado, o que ele faz? Ele lança lá no mar do esquecimento, ele não torna a voltar lá. Quem mergulha lá de vez em quando é a gente. Quando o diabo nos dá a direção, né? Lembra lá que você fez tal coisa? Lembra quando a pessoa fez isso para você? Lembra disso? Pois é. Só que Deus, por amor dele, a palavra diz, por amor de mim, eu não lembro.
Deus não lança na nossa face. Você já pensou? Deus nos olhando lá do céu, nos observando, enquanto a gente estava lá no pecado, muitas vezes na prostituição, na pornografia, na mentira, na fofoca, no engano, na idolatria, na macumba, sei lá onde mais. E Deus olhando para nós e nos amando. Quantas vezes a gente fez tanta coisa errada que era abominação para Deus, e Deus nos amando, olhando para nós, sonhando um sonho, tendo planos mais altos, melhores do que os nossos, por amor. Ele amou o mundo de tal maneira, eu e você, de tal maneira que ele mandou o filho dele morrer naquela cruz, daquele jeito, daquela forma. Foi necessário. Então, ame as pessoas, reclame menos, seja grato, tenha o amor de Deus no teu coração, mude. Se uma pessoa falar mal de você, fale bem dela. A gente não tem que pagar o mal com o mal, mas com o bem. Quando aquela pessoa disser, fulana falou que você é sério? Por quê? Porque ela falou mal de você, fale bem dela. Por mais que você saiba que ela está falando mal de você, diga, nossa, mas ela é uma bênção, ela é um amor. Eu amo ela em Cristo. A pessoa vai ficar constrangida. E aquele mal vai sair da vida dela. Porque você está abençoando, você está amando, olhando ela com o amor de Deus. Não sendo falso. O amor, a palavra diz, o amor seja não fingido. Nós não podemos fingir que nós amamos as pessoas. Nós temos que amar verdadeiramente, suportando-vos uns aos outros, como diz a palavra. E esse suportar, gente, é suportar em amor, é suportar em oração, é suportar, abençoar, ser o suporte para aquela pessoa. O suportar ali não é aquela coisa assim, tá bom, não suporto fulano, mas fazer o quê? Não é esse suportar que a palavra está falando aqui. Suportar, gente, é ser suporte na vida de alguém. É amar, é clamar, é interceder, é orar por aquela pessoa, é abençoar a vida dela. Chamar a existência, é pregar a palavra, é levar o evangelho. O amor de Deus nos constrange, ele vai constranger a pessoa que está falando mal de você. A pessoa que, instigada por Satanás, pensa mal de você. Quantas vezes, né? Eu me lembro que eu tinha uma colega que ela era muito desconfiada. Se a gente estava conversando e de repente olhava para ela, ela já ficava olhando para a gente para ver se a gente ia olhar para ela de novo. Até que ela ia lá e dizia assim, o que foi? Eu disse, não era nada. Eu e ela estávamos conversando sobre tal assunto. Ah, tá. Daí eu disse, mas você é desconfiada. Eu sou. E isso, gente, esse espírito de desconfiança é algo maligno. Ela vinha assim e tirava satisfação. Eu já estava acostumada, isso que eu nem conhecia Jesus, né? E daí, às vezes, eu até chamava ela para ela participar do assunto, já para ela não achar que a gente estava falando dela. Porque a gente, sem que tu olhava, tu estava pegando ali, né, o calçado e estava fazendo trabalho, né? A gente tinha que olhar, né? Mas ela era muito, ela mesma dizia, eu sou desconfiada. Então, tem pessoas que são assim, que às vezes esse espírito de desconfiança que está na vida dela faz com que ela pense que você está falando mal dela, que você é isso. Então, você precisa orar para que aquilo saia da vida dela. Que você chegue perto dela, se aproxime dela e diga, eu e a nossa colega ali estávamos falando tal assunto, o que você acha? Chama aquela pessoa para que aquilo seja quebrado. Então o suporte, como eu falei, que nós devemos amar, suportando-vos uns aos outros, sendo suporte em oração, em amor na vida das pessoas. É isso que nós devemos fazer. Jesus suportou tudo, ele foi o suporte, ele levou mágoa, ele levou ódio, ele levou ressentimento, ele levou pecado, ele levou culpa, ele levou a nossa dor. Então nós não precisamos mais sofrer isso. Nós precisamos nos libertar dessas coisas, como diz aqui. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte.
Então não adianta eu dizer que eu sou de Jesus e não amar o meu próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não amo o meu próximo como a mim mesmo, é porque eu não me amo. Para mim amar o próximo e querer o bem na vida dele, eu tenho que estar bem e permanecer nessa paz que excede todo entendimento que só Jesus pode me dar. Eu preciso ter o discernimento das situações que estão acontecendo ao meu redor, saber ser sóbrio e vigilante, porque a palavra diz ser de sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando a quem possa tragar, gerando situações para que você fique magoado, entristecido, ofendido, triste, deprimido, desconfiado. Então o diabo vai tentar lançar essas coisas na tua vida. Ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. Só que através do amor de Cristo, o amor que tudo suporta, espera e crê, o amor é o nosso suporte, gente. Através do amor, nós suportamos esperar a mudança na vida do nosso cônjuge, na vida do filho que está nas drogas, na vida do marido que está no álcool. Através do amor. O amor é o nosso suporte. É o amor que nos dá força para olhar para aquela situação e ver ela diferente. Olhar ela com os olhos de Deus, com a forma como Deus nos olha, como Deus nos olhou quando nós estávamos lá no pecado. Então comece a agradecer, a perdoar, a amar. E você vai ver que cadeias serão quebradas através do amor, através do perdão. Vidas serão transformadas, serão alcançadas. Então que você fique com esta palavra no teu coração. O amor é mais do que um bom sentimento. Ele é o suporte da nossa vida. E é esse amor que nós devemos ter no nosso coração. Amar uns aos outros como eu vos amei, como eu vos amo. E de que forma que Jesus nos amou, dando a vida por nós, e a palavra diz isso. Esse é o verdadeiro amor, dando a vida pelos nossos irmãos. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. É isso que está escrito aqui, não é eu que estou falando. Então ame mais, perdoe, limpe o teu coração, para que o Espírito habite, o Espírito do amor. E esse dom vai ser gerado na tua vida, esse fruto vai ser gerado na tua vida. O amor é o dom supremo, porque ele suporta tudo. Ele nos dá o suporte para vencer, para olhar para as dificuldades e dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se eu estou aqui foi porque ele me amou primeiro, porque ele me tirou das trevas e me trouxe para cá, para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. Gratidão, Senhor. Gratidão pela minha casa, pelo meu emprego, pelos meus clientes. Gratidão, Senhor, pela minha vida, pela minha família. Seja grato todos os dias. Agradeça. Não reclame, não murmure. A murmuração só vai amarrar a tua vida. Mas a gratidão, ela abre portas. Guarde isso no teu coração. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que o Senhor venha falar mais ao coração delas, que o Espírito Santo venha moldar, aperfeiçoar, trabalhar, Pai, na vida destas pessoas. Que o verdadeiro amor lance fora todo medo. Que o verdadeiro amor seja o suporte na vida dessas pessoas, Pai. Que elas aprendam a amar mais, a ser mais gratas, a serem felizes, agradecidas, ter um coração aliviado, um coração em paz, Pai. Esse é o desejo do meu coração, em nome de Jesus. E que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.